Olá, pessoal! Dando seguimento ao nosso gabarito comentado, seguimos agora a partir da questão 26 até a questão de número 50. Questão de número 26. Para o diagnóstico de osteoporose, o único sítio periférico que pode ser utilizado é: alternativa A, o húmero distal; alternativa B, a mão e o punho esquerdo; alternativa C, o fêmur distal; e alternativa D, o rádio distal. O gabarito da nossa questão de número 26 é a letra D. O rádio distal, ou rádio 33%, o terço distal do rádio, é o único sítio ósseo periférico que pode ser utilizado para fins diagnósticos de osteoporose. É realizado quando não é possível avaliar as regiões comumente utilizadas, como fêmur e coluna lombar. Um exemplo que impossibilita a avaliação dessas regiões é quando o paciente tem prótese nessas regiões. Questão 26, gabarito letra D. Questão de número 27. As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrentes de todas as práticas com os raios-x para fins diagnósticos e intervencionistas, devem ser controladas de modo que os valores dos limites estabelecidos não sejam excedidos. Sabe-se que a dose efetiva média anual não deve exceder: alternativa A, 10 millisieverts em qualquer período de 3 anos consecutivos, não podendo exceder 40 millisieverts em nenhum ano. Alternativa B, 20 millisieverts em qualquer período de 3 anos consecutivos, não podendo exceder 50 millisieverts em nenhum ano. Alternativa da letra C, 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 millisieverts em nenhum ano. Alternativa da letra D, 50 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder 20 millisieverts em nenhum ano. Turma, questão 27, uma questão bem tranquila, que todos nós, técnicos e tecnólogos, temos que estar afiados, porque cai com muita frequência em concursos públicos e processos seletivos. É importante frisar que existem dois valores que podem ser cobrados: o valor da média anual e o valor do limite anual. A média anual são 20 millisieverts em qualquer período de 5 anos consecutivos, não podendo exceder, ou seja, o limite de 50 millisieverts em nenhum ano. Gabarito da nossa questão 27 é a letra C. 20 millisieverts, turma, é a média aritmética em 5 anos consecutivos, desde que não exceda 50 millisieverts em qualquer ano. Isso está lá na norma CNEM 3.01, no quadro de limites de doses anuais. Questão de número 28. São equipamentos de proteção individual, EPIs, exceto. Muita atenção, pessoal, que pede no enunciado, um exceto. Observe que o enunciado, em momento algum, trata de equipamentos de proteção radiológica, sim, equipamentos de proteção individual. Traz a alternativa A, luva descartável; alternativa B, óculos plúmbicos; alternativa C, biombo de chumbo; alternativa D, protetor de tireoide. Gabarito da questão 28, turma. A exceção é a letra C, biombo de chumbo. O biombo de chumbo é um equipamento de proteção coletiva. Ele não é um equipamento de proteção individual. Portanto, questão 28, gabarito, letra C. Questão de número 29. Na realização de uma angiografia cerebral, a técnica percutânea utilizada para acesso arterial é: alternativa A, epidural; alternativa B, Seldinger; alternativa C, translombar; e alternativa D, peridural.
Gabarito da nossa questão de número 29 é a letra B. A técnica de Seldinger é um procedimento médico minimamente invasivo para se conseguir acesso seguro aos vasos sanguíneos e outros órgãos com cavidades. O nome da técnica é uma referência ao radiologista sueco Sven Ivar Seldinger, que apresentou o procedimento pela primeira vez em junho de 1952. Questão 29, gabarito, letra B. Questão de número 30. Um paciente chega ao setor de radiodiagnóstico com a seguinte solicitação médica: ecografia abdominal, enema opaco e urografia excretora. Qual a sequência mais apropriada para a realização dos exames? Alternativa A, ecografia abdominal, enema opaco e urografia excretora. Alternativa B, urografia excretora, ecografia abdominal e enema opaco. Alternativa C, enema opaco, ecografia abdominal e urografia excretora. E alternativa D, ecografia abdominal, urografia excretora e enema opaco. Turma, primeiramente nós temos que entender o que se pede no enunciado. Observe que ele traz a seguinte informação: nós temos um paciente que chegou ao serviço de radiodiagnóstico e irá realizar 3 exames: uma ecografia abdominal, um exame de enema opaco e uma urografia excretora. E ele pergunta o seguinte: qual a sequência mais apropriada? Ou seja, qual o exame que eu faço que não vá interferir na avaliação do outro? Observe que o enema opaco e a urografia excretora são 2 exames que utilizam meios de contraste. Ou seja, eu posso ter o risco de um interferir no outro. Então, começamos por aquele que não usa meio de contraste, que no caso é a ecografia abdominal. A ecografia abdominal nada mais é que um exame de ultrassonografia, ou seja, um exame que não terá meio de contraste, então ele não vai interferir na avaliação dos demais. Nós temos ainda a urografia excretora, que é um exame com contraste para avaliação dos rins, das vias urinárias e da bexiga. E nós temos o exame de enema opaco, que é um exame que irá avaliar o intestino grosso. Sendo assim, pessoal, nós temos que avaliar o seguinte: qual exame terá maior interferência? Quando eu faço uma urografia excretora, eu vou ter meio de contraste desde os rins até a bexiga, passando ali pelas vias urinárias, pelos ureteres. Quando eu faço o enema opaco, eu tenho contraste preenchendo todo o intestino grosso, ou seja, eu tenho uma quantidade de contraste muito maior e que, inclusive, pode comprometer a avaliação da urografia excretora. Entendendo a questão dessa forma, fica muito mais fácil. Primeiramente, eu vou fazer uma ecografia abdominal, afinal ela não tem contraste, ela não interfere nos demais. Na sequência, eu vou fazer a urografia excretora e, por último, eu faço o que tem maior área com meio de contraste, que é o enema opaco, que vai preencher todo o intestino grosso. Portanto, turma, nossa questão de número 30, o gabarito é a letra D. A sequência mais apropriada é ecografia abdominal ou ultrassonografia, urografia excretora e, por último, o enema opaco. Observe nessa imagem radiográfica que eu trouxe para vocês os 2 exames. A urografia excretora, onde eu vejo meio de contraste desde os rins até a bexiga, e observe que o enema opaco tem uma quantidade de contraste muito maior. Certo? Questão 30, gabarito, letra D. Questão de número 31. No estudo radiológico da coluna cervical, são métodos especiais, exceto alternativa A, Jude, alternativa B, Fuchs, alternativa C, perfil nadador e alternativa D, Ottonello. Essa aqui estava fácil, né, pessoal? Nós temos 3 métodos especiais aqui e uma exceção. E a exceção, no caso, é o perfil nadador.
Para a coluna cervical, nós temos algumas incidências que são denominadas básicas e algumas incidências especiais. As básicas, nós podemos citar o AP de boca aberta para avaliação de C1 e C2, o AP axial, as oblíquas, perfil, a incidência lateral com raios horizontais e o perfil de nadador. As incidências especiais, nós podemos citar a hiperflexão e a hiperextensão em perfil, ou perfil em hiperflexão e hiperextensão, o AP, que é o método de Fuchs, e o PA, que é o método de Judy, o AP em movimento da mandíbula, que é o método de Ottonello, e o AP axial. Gabarito da questão 31, letra C. Questão de número 32. Os meios de contrastes positivos têm peso atômico elevado, determinando alta absorção dos raios X. Assinale a alternativa que apresenta dois elementos desses meios de contraste. Alternativa A, iodo e gadolínio. Alternativa B, gadolínio e água. Alternativa C, bário e iodo. E alternativa D, ar e bário. Muita atenção, turma, ao que se pede no enunciado. Muitas vezes o enunciado traz pontos ali que vai te direcionar para o gabarito da questão. Essa questão já gerou muita polêmica porque a galera vai direto na letra A. Lembra aquela dica que eu disse que a banca, quando ela quer te induzir ao erro, geralmente ela coloca a resposta que ela espera que você erre ali na letra A? Esse é um exemplo. Quando eu falo inicialmente o enunciado de contrastes positivos e já olho aqui para as alternativas, eu tenho dois contrastes positivos, o iodo e o gadolínio. O que vai te dar o direcionamento da questão é que ele fala o seguinte: tem peso atômico elevado, determinando a alta absorção dos raios X. E o gadolínio, ele não tem absorção de raios X porque ele é usado na ressonância magnética. E a ressonância magnética não faz uso de radiação ionizante. Portanto, gabarito da nossa questão número 32 é a letra C. Os meios de contrastes positivos têm peso atômico elevado, determinando alta absorção dos raios X. Dentro das alternativas apresentadas são bário e iodo. Questão 33. A respeito da regulamentação sobre a proteção e os riscos relativos do trabalho do profissional de saúde que se expõe à radiação ionizante, deve-se consultar a alternativa A, Portaria 453 de 1998 e norma CENEM 3.01. Letra B, NR15 e NR32. Letra C, RDC 330/2019 e NR16. E alternativa D, NR32 e RDC 611/2022. Turma, recentemente eu postei uma questão no Instagram abordando sobre Portaria 453, RDC 330 e RDC 611. Muitas pessoas ainda estão focadas na RDC, aliás, na Portaria 453. Ela foi revogada, turma. Ela não tem mais validade. Então, se você ainda está apegado a essa portaria, fique muito atento no comentário dessa questão para que você não a erre mais. Vale lembrar também que a RDC 330 foi revogada, então também é uma alternativa incorreta. Quando eu falo sobre regulamentação de radioproteção, de proteção e riscos relativos ao trabalho do profissional de saúde que se expõe à radiação ionizante, eu tenho duas normativas muito importantes, que são a NR32 e a RDC 611/2022. A NR32, que trata da segurança e saúde no trabalho e serviços de saúde, tem por finalidades estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Quando eu falo sobre exposição à radiação, nós sabemos que estabelecer normas e fiscalizar a proteção radiológica é dever do Estado. E nós temos, para o radiodiagnóstico,
uma instituição responsável por isso, que é a Anvisa. E na radioterapia, nós temos a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, até dezembro de 2019, a normatização que seguíamos era a Portaria 453, mas ela foi revogada pela RDC 330 de 2019. Lá no artigo 86 da RDC 330, diz o seguinte: ficam revogadas a Portaria 453, de 1º de junho de 1998, e também a resolução da Anvisa, de número 1016, de 2006. Acontece, turma, que em abril de 2022 surgiu a RDC 611. A RDC 611 ela praticamente fez a fusão da RDC 330 de 2019 e também da RDC 440 de 2020. E ao fazer isso, o que houve de mudança de fato, né? Desde 1º de abril, ela está em vigor aqui no Brasil, a RDC 611, e ela fez a revogação da RDC 330 e da RDC 440. Ela estabelece os requisitos sanitários para a organização e funcionamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista, e regulamenta o controle das exposições médicas ocupacionais e do público decorrentes do uso de tecnologias radiológicas diagnósticas ou intervencionistas. Isso em consonância com a norma CNEM 3.01. O que a RDC 611 fez? Ela buscou consolidar as alterações apresentadas na RDC 440, que fazia pequenas alterações na RDC 330, de 2019. Que alterações foram essas? No artigo 49, foi especificado os níveis anuais de dose equivalente de 0,5 millisieverts para as áreas livres e de 5 millisieverts para as áreas controladas. Na RDC 330, era somente referenciado que deveria atender aos requisitos estabelecidos pela CNEM. No artigo 66, foi destacado que o dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do laboratório de monitoração individual e no programa de proteção radiológica. Na RDC 330, era abordado que o dosímetro deve ser utilizado estritamente como estabelecido nas instruções de uso do fabricante e no programa de proteção radiológica. É importante, pessoal, frisar que aqui no artigo 85 da RDC 611, ele revogou a RDC 330 e a RDC 440. No artigo 86, esta resolução foi vigorada, ela entrou em vigor, né, a partir de 1º de abril de 2022. Outro ponto importante a ser citado é que anexo à RDC nós temos as instruções normativas que estabelecem requisitos sanitários para a garantia da qualidade e da segurança em sistemas individualizados. De radiologia convencional, por exemplo, nós temos a IN 90, que é a Instrução Normativa número 90, para fluoroscopia e radiologia intervencionista, a Instrução Normativa 91, a 92 é voltada para a mamografia, a 93 para a tomografia computadorizada, a 94 para a radiologia odontológica extraoral, a 95 para a radiologia odontológica intraoral, a 96 para ultrassonografia e a 97 para a ressonância magnética. Então, turma, editais publicados a partir de abril de 2022 têm por obrigação cobrar RDC 611 e não mais cobrar nem Portaria 453 e nem RDC 330. Ok? Questão de número 34. Uma das vantagens da radiografia digital é a transferência rápida das imagens por meio eletrônico dentro de um hospital, centro cirúrgico ou consultório.
É possível também enviar imagens para outros hospitais ou centros especializados para consultas por especialistas ou para laudo. A transmissão eletrônica de imagens de uma localidade para outra, com o propósito de interpretação ou consulta, é conhecida como alternativa A, PACS, alternativa B, teleradiologia, alternativa C, DICOM e alternativa D, RIS. Turma, lembra que eu disse que muitas vezes a banca vai te induzir ao erro? Isso é muito comum acontecer. Essa questão também é um exemplo clássico. Observe que ela te induz no início aqui do enunciado, toda essa primeira parte aqui do enunciado, ele trouxe um monte de informação, mas não te fez nenhuma pergunta. Mas toda essa informação que foi dada, como uma das vantagens da radiografia digital é a transferência rápida de imagens, te induz diretamente aqui para a letra A, que é o PACS, que é um programa de arquivamento e compartilhamento, que é um sinônimo de transferência. Concordam comigo? Mas, turma, muita atenção! A pergunta vem depois. A transmissão eletrônica de imagens de uma localidade para outra, com o propósito de interpretação ou consulta, é conhecida como. Aí a maioria vai lá e responde PACS. E está errado. A transmissão de imagens é conhecida como teleradiologia. E a transmissão ocorre através do sistema PACS, que é um programa de armazenamento e compartilhamento. Eu uso um exemplo bem bacana que o pessoal gosta bastante, que é a viagem. Eu estava de férias e fui em uma viagem para Fortaleza para fazer a palestra no IMPROS. O que eu fiz ao sair da minha cidade em Uberlândia e ir até Fortaleza, nós chamamos de quê? De viagem. Mas eu fiz essa viagem utilizando o quê? Um avião. Então, o avião foi o meu PACS, foi a forma que eu me transferi de Uberlândia para Fortaleza. Mas esse processo é chamado viagem. Assim como o processo de transferência eletrônica das imagens é a teleradiologia e ela se dá através do PACS. Certo, turma? Questão 34, gabarito letra B. Questão de número 35. A definição de distúrbio aleatório que obscurece ou reduz a nitidez em uma imagem radiográfica, isso se traduz em aparência granulada ou pontilhada da imagem, refere-se ao fator, alternativa A, densidade, alternativa B, contraste, alternativa C, ruído e alternativa D, distorção. Turma, quando eu falo em uma imagem granulada ou pontilhada, esse aspecto está relacionado ao ruído. Questão 35, gabarito letra C. Nós temos 6 fatores fundamentais para avaliação da imagem radiográfica, que são eles: a densidade radiográfica, que também é chamada de densidade óptica, que tem como definição o grau de enegrecimento da radiografia. O detalhe, por sua vez, é o fator de qualidade definido como nitidez das estruturas que são visualizadas na radiografia. O contraste na imagem radiográfica é a diferença de densidades nas estruturas presentes na radiografia. Temos ainda a distorção, que é a representação errada do tamanho ou forma da estrutura na imagem radiográfica. O ruído, como vimos no enunciado, é o distúrbio aleatório que obscurece ou reduz a nitidez. Então, em uma imagem radiográfica, isso se traduz em uma aparência granulada ou pontilhada da imagem. E, por fim, temos a latitude, que é a habilidade de demonstrar vários tons de cinza. Questão 36. Se tratando da tomografia computadorizada, a relação entre a velocidade da mesa e a espessura do corte é denominada alternativa A, matriz, alternativa B, pitch, alternativa C, pixel e alternativa D, voxel.
Gabarito da questão 36, letra B. O pitch é a relação entre o movimento do paciente e do tubo. Isso é definido como o movimento da mesa durante cada rotação do tubo de raio-x. A matriz, que é a alternativa da letra A, ela é formada pelo arranjo de linhas e colunas. O pixel ele é o menor elemento de uma imagem. Já o voxel representa uma única amostra ou dado pontual de forma tridimensional. Questão 36, gabarito, letra B. Questão 37. Os exames de medicina nuclear são realizados utilizando radiofármacos, que são uma combinação de um material radioativo com uma droga farmacêutica. O radiofármaco mais utilizado nesses exames é o Tecnécio 99, que possui uma meia-vida de alternativa A, 2 horas, alternativa B, 6 horas, alternativa C, 12 horas e alternativa D, 18 horas. Turma, a meia-vida do Tecnécio 99 é de 6 horas. Portanto, questão 37, gabarito, letra B. Ainda sobre medicina nuclear, questão de número 38. Em um serviço de medicina nuclear, após a realização de uma cintilografia óssea, o técnico se depara com a necessidade de descartar um rejeito de Tecnécio 99 com atividade inicial de 20 mQi. Qual o tempo necessário para que a atividade esteja em 0,625 mQi? Alternativa A, 12 horas. Alternativa B, 24 horas. Alternativa C, 30 horas. E alternativa D, 36 horas. Turma, eu sei e muitos alunos reclamam que, professor, na hora da prova eu fico tão nervoso que eu não consigo aplicar fórmulas, não consigo lembrar nem a fórmula do KV. Então, para facilitar, eu vou te ensinar a resolver essa questão de forma ainda mais fácil. Nós temos a atividade inicial, ou seja, 0 hora de 20 mQi. Lembramos que o Tecnécio 99 tem meia-vida de 6 horas, ou seja, a cada 6 horas a sua atividade será diminuída, reduzida, decaída para a metade. Então, se eu tenho às 0 horas 20 mQi, após 6 horas eu terei 10. E assim nós iremos seguindo a sequência para resolução dessa questão. A atividade inicial é 20 mQi, a atividade final que ele busca são 0,625 mQi. Então, passadas as primeiras 6 horas, nós temos uma atividade de 10 mQi, mais 6 horas, ou seja, 12 horas, 5 mQi, 18 horas, 2,5 mQi, 24 horas, 1,25 mQi e, por fim, com 30 horas, nós temos 0,625 mQi. Questão 38, gabarito, letra C. Questão 39. O exame radiográfico contrastado utilizado para avaliação das glândulas salivares é alternativa A, dacriocistografia, alternativa B, cialografia, alternativa C, mielografia e alternativa D, esterossalpingografia. Gabarito da nossa questão de número 39 é a letra B. A cialografia tem como objetivo estudar as glândulas salivares. A dacriocistografia é um exame contrastado que avalia as vias lacrimais. A mielografia é o exame contrastado que avalia a medula. E a esterossalpingografia é o exame contrastado que avalia o útero e também as tubas uterinas. Questão 39, gabarito, letra B. Questão 40. Qual é o procedimento radiográfico em que é usado a tela intensificadora nos dois lados do chassi? Alternativa A, mamografia. Alternativa B, hemodinâmica. Alternativa C, radiografia convencional. E alternativa D, radiografia DR.
Gabarito da nossa questão de número 40, letra C. Na radiografia convencional, é utilizada a tela intensificadora nos dois lados do chassi, conforme podemos ver nessa imagem ilustrativa. Questão 41. São penalidades aplicáveis pelo Código de Ética, exceto, alternativa A, censura pública, alternativa B, censura confidencial em aviso reservado, alternativa C, suspensão do exercício profissional até 45 dias e alternativa D, advertência confidencial em aviso reservado. Muita atenção, turma, porque o enunciado pede a exceção e o gabarito da nossa questão 41 é a letra C. O artigo 33 do nosso Código de Ética, ele traz as possíveis advertências que estão, ou melhor dizendo, as possíveis penalidades que são aplicáveis, né, aos profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia. Dentre elas, nós temos a advertência confidencial em aviso reservado, a censura confidencial em aviso reservado, a censura pública, a suspensão do exercício profissional até 30 dias, diferente do que traz aqui a letra C, que afirmou ser 45 dias, por isso a afirmativa incorreta, é a exceção, e ainda temos a cassação do exercício profissional. Gabarito da questão 41, letra C. Questão 42. Biossegurança é o conjunto de procedimentos com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente e aos profissionais. Nesse contexto, é incorreto afirmar. Alternativa A. Antisepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas de um tecido vivo. B. Desinfecção é um processo que elimina todos os micro-organismos patogênicos de seres inanimados. C. Limpeza é o conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado. E D. Esterilização é um processo que elimina todas as formas de micro-organismos. Turma, dentre as afirmativas apresentadas, dentre as alternativas, a incorreta é a nossa letra C. O conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado é a asepsia. Portanto, questão 42, gabarito, letra C. Questão 43. Em relação à radiologia odontológica, mais uma vez o enunciado pede o incorreto. Alternativa A. Na técnica oclusal parcial oblíqua de mandíbula, a cabeça do paciente deve ser rodada para o lado a ser examinado. B. Pesquisa de fraturas dos maxilares, estudo de fenda palatina e localização de dentes extranumerários são indicações clínicas da incidência oclusal. C. Para incidências periapicais pela técnica da bissetriz, na mandíbula, a linha trago-comissura labial deve estar paralela ao plano horizontal. D. Na técnica interproximal, a cabeça do paciente deve estar com o plano sagital mediano perpendicular ao plano horizontal e com a linha trago-comissura labial paralela ao plano horizontal. Observe que o enunciado pede a alternativa incorreta e a alternativa incorreta é a letra A. Na técnica oclusal parcial oblíqua de mandíbula, a cabeça do paciente deve ser rodada para o lado oposto ao lado a ser examinado, conforme referência do Biasoli, segunda edição. Questão 43, gabarito, letra A. Questão 44. Considerando-se o manual de mamografia da prática ao controle, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Primeira afirmativa. O controle do câncer de mama ainda não é considerado uma prioridade da política de saúde do Brasil. Segunda afirmativa.
Para garantir o desempenho da mamografia, a imagem obtida deve ter alta qualidade. Para tanto, são necessários equipamentos adequados, técnica radiológica correta, conhecimento, prática e dedicação dos profissionais envolvidos. E a terceira afirmativa, mamografia diagnóstica é aquela realizada em mulheres sem sinais ou sintomas de câncer de mama. Turma, uma dica importantíssima quando a gente tem algumas afirmativas para análise. Afirmativas que trazem termos muito específicos, muito enfáticos ou excludentes, como não é considerado ou sem sinais ou sintomas de câncer, no caso aqui para uma mamografia diagnóstica, tendem a ser afirmativas incorretas. E é exatamente esse aqui o caso, tá? A primeira afirmativa está errada quando diz que o controle do câncer de mama ainda não é considerado uma prioridade da política de saúde do Brasil, está erradíssima, é sim considerado uma prioridade. E na letra E, quando ele diz que a mamografia diagnóstica, na terceira afirmativa, quando ele diz que a mamografia diagnóstica é aquela realizada em mulheres sem sinais. A mamografia diagnóstica, ela é realizada em mulheres com sinais ou com sintomas de câncer de mama. Portanto, questão 44, gabarito, letra C. Questão 45. A respeito das características, propriedades ou indicações dos exames diagnósticos por imagem, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, a gente vai procurar o erro aqui nas afirmativas. Primeira afirmativa. A radiografia de tórax apiculordótica é utilizada para avaliar possíveis lesões no ápice pulmonar. Ela está correta. Segunda afirmativa. A ressonância magnética utiliza radiação ionizante de baixa intensidade e pode servir de alternativa a ser indicada para pacientes com alergia a contraste iodado. Turma, achei o erro de cara, alternativa B. A ressonância magnética não utiliza radiação ionizante. Então, essa afirmativa é incorreta. E aqui de cara eu já cheguei no gabarito da minha questão. Na hora da prova, quando eu vejo uma questão que eu tenho plena convicção que é a alternativa certa, que é o meu gabarito, eu não perco tempo. Já marco lá o gabarito e parto para a próxima, certo? Questão 45, gabarito letra B. As últimas 5 questões do simulado eu deixei reservadas especialmente para legislação aplicada ao SUS, porque é um tema recorrente em concursos e muitas bancas têm colocado como conteúdo específico. Então, trouxe 5 questõezinhas aqui para a gente debater. Questão 46. Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, SUS. 2. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 3. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes a alimentação, a moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Turma, alternativa letra A, somente a afirmativa 1 está correta. B, somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. C, somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas. E D, todas as afirmativas estão corretas. Gabarito da nossa questão 46, letra D. As afirmativas 1, 2 e 3, as 3 estão corretas. Questão 47. A Lei 8080 de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, SUS, as ações abaixo, atenção ao enunciado, exceto. Alternativa A, vigilância sanitária. Alternativa B, vigilância epidemiológica. Alternativa C,
participação da comunidade e a alternativa D, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Gabarito da questão 47 é a letra C. Lá no artigo 6º da Lei 8080, temos o seguinte: estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Poxa, professor, e a participação da comunidade? Esta está descrita na Lei 8142, que é justamente a nossa questão 48. No âmbito do SUS, é correto afirmar que a lei que dispõe sobre a participação popular no SUS é alternativa A, Lei 8080/90, alternativa B, Lei 1234/88, alternativa C, Lei 8142/90 e a alternativa da letra D, Lei 6523/12. Gabarito da questão, letra C. A participação social, também denominada participação comunitária ou participação da comunidade, no contexto da saúde, é estabelecida e regulada pela Lei 8142/90, a partir da criação de conselhos de saúde e conferências de saúde nas 3 esferas de governo, bem como de colegiados de gestão nos serviços de saúde. Questão 48, gabarito letra C. Questão 49, sobre a Política Nacional de Humanização, mais conhecida como Humaniza SUS, é correto afirmar. Alternativa A, um dos seus princípios é o fortalecimento do trabalho em equipe. B, proporciona ao profissional de saúde a autonomia e o protagonismo na definição de tratamento individualizado para cada paciente. C, direciona aos cuidadores familiares a responsabilidade pelos processos de saúde dos pacientes. E letra D, a valorização dos profissionais de saúde é pouco discutida. Turma, gabarito da nossa questão de número 49 é a letra A. Um dos princípios do Humaniza SUS é o fortalecimento do trabalho em equipe. Lá nós vemos sobre a transversalidade. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido e juntos esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. O gabarito da nossa questão 49 é a letra A. Para fecharmos com chave de ouro, temos a questão de número 50, que trata sobre a NOAS SUS de 2002. NOAS é a Norma Operacional de Assistência à Saúde. Ela foi aprovada em fevereiro de 2002 através da portaria 373 do Ministério da Saúde. E sobre as legislações do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. Olha que essa questão é mais extensa, então eu vou marcar pontos para que você saiba resolver questões mais contextualizadas como essa daqui. Alternativa da letra A. A fim de injetar mais recursos públicos no SUS, a NOAS reduziu as responsabilidades dos municípios e ampliou a responsabilidade da União, que é o ente federativo detentor de maior suporte financeiro. B. O plano diretor de regionalização deve garantir o acesso do cidadão a um conjunto de ações de saúde o mais próximo possível da sua residência. A saúde bucal não está incluída. Lembra da dica do termo excludente? O conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico terapêutico, que não justifica a sua oferta em todos os municípios do país, é definido pela NOAS SUS como atenção de alta complexidade. Letra D.
A NoaSUS amplia as responsabilidades dos municípios na atenção básica, estabelece o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do SUS e procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios. Este é o gabarito da nossa questão de número 50. Analisando as demais alternativas, a gente percebe que, a fim de injetar mais recursos, o SUS, a NoaSUS, ela não reduz a responsabilidade dos municípios, ela amplia as responsabilidades dos municípios na atenção básica. Observe que a letra B ele exclui aqui a saúde bucal, está completamente errado. E essa definição de conjunto de ações e serviços não é definida como alta complexidade, é definida como assistência de média e alta complexidade. Questão 50, gabarito, letra D. Finalizamos então, turma, o simulado comentado que eu preparei com muito carinho para vocês, que estiveram presentes lá no próximo. Muito possivelmente, como estará disponível através das redes sociais, através de mídias digitais, muitas outras pessoas terão acesso a esse simulado. E eu fico feliz que você está acompanhando essa aula e chegou até o final, esteja se preparando com o intuito de obter aprovação em concurso público, processo seletivo, esteja visando a sua colocação no mercado de trabalho. E se você chegou aqui até o final, prestigiando esse material que eu preparei com tanto carinho, eu tenho um convite especial para te fazer. Eu preparei um cupom de desconto do nosso curso Prime, que é o curso mais completo de preparação para concursos na radiologia do país. Nós somos a única plataforma do país com um curso que teve mais de 375 aprovações desde 2018. Nós somos o único curso preparatório com alunos aprovados no Brasil inteiro. Nós somos o único curso preparatório com mais de 50 aprovações na EBSER em todas as regiões do Brasil, tanto para técnico quanto para tecnólogo, quanto para técnico em radioterapia e também tecnólogo em radioterapia. Então, se você quer ampliar sua preparação, se você gostou desse material, eu te convido a vir se preparar conosco. E vou te dar uma condição especial, que foi o nosso preço de Black Friday e que eu vou manter para você até o dia 12 de dezembro, que é o dia do meu aniversário. O aniversário é meu, mas o presente será seu em ter a oportunidade de apenas por R$19,90 mensais se preparar no melhor curso preparatório de radiologia do país. Vou deixar aqui o link, vou deixar o QR Code. Essa aula tem um arquivo em PDF que você também pode baixar. Você será muito bem-vindo para se preparar conosco. Nosso curso ele te dá acesso por 12 meses, tem todo o conteúdo que é cobrado para concursos públicos de radiologia. São mais de 1.500 questões comentadas. Aqui você teve a oportunidade de ver 50 questões comentadas, lá são mais de 1.500. Simulados online, caderno de questões, gabarito comentado em videoaula, grupo, comunidade fechada exclusiva para alunos no WhatsApp, Telegram, onde a gente compartilha conteúdo, tira dúvidas, compartilha vagas, editais e tenho toda uma equipe à sua disposição para te ajudar a trilhar esse caminho em busca da aprovação. Finalizo essa aula deixando uma mensagem muito especial para vocês. A persistência é o caminho do êxito. Persista no seu sonho, jamais dê ouvido para pessoas negativas, jamais desista do que você almeja, pensando no que os outros vão achar ou dando ouvido para a opinião de outras pessoas. Você é o responsável pelo seu sucesso. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, fica aqui o convite para você nos seguir através do Facebook, através do Instagram, no @preparatório radiologia EAD. Nós temos também o @cursos.emcasa, onde temos conteúdos e cursos de capacitação e especialização, nosso canal do YouTube. E caso você precise entrar em contato conosco, estão aqui os nossos e-mails: preparatorioradiologia@gmail.com, institutocapacitarsaúde@gmail.com e as nossas plataformas digitais, preparatorioradiologiaead.com.br e cursosemcasa.com.br. Eu sou o professor Wadson Dutra,
Foi um grande prazer ter você comigo nessa jornada. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, bons estudos e vamos juntos em busca da aprovação. Tchau, tchau!